Buenas! Estou aqui com o Danilo Costa e com o Daniel Martini, e estamos batendo um papo sobre games. Gravamos alguns vídeos aqui sobre indie games, falamos sobre o Alphabet Cancer, que foi premiado agora, um game que o Danilo participou do desenvolvimento. Se você não viu, dá uma olhadinha no canal. Agora nós vamos falar sobre uns novos modelos que de repente não são tão novos, mas eles estão se fortalecendo, modelos de distribuição de games, principalmente usando plataformas web. Acompanhe. Danilo, a gente nos vídeos anteriores você chegou a falar do Steam, né? Uhum. E aí, de repente, as pessoas não conhecem o Steam. E aí é uma oportunidade bacana para a gente explicar o que é o Steam e quais são esses modelos que estão surgindo para distribuir os games e qual que é a importância disso. Antes de falar da Steam em específico, quero deixar bastante pro Daniel falar que ele tem bastante conhecimento sobre isso, sobre até diversas plataformas, PlayStation, Xbox, Steam, entre outras. Eu queria voltar um pouco no processo de quando você, como a gente estava falando do indie game, né, que a galera vê aí no outro vídeo, tipo, que a gente falou sobre os indie games. É legal falar primeiro tipo, do modelo, da onde a gente tem o modelo de construção do game, que é onde nasce dentro do crowdfunding, né, onde as pessoas dão dinheiro. E tipo, a plataforma de distribuição hoje ela é importante, mas ela é importante por um único fator: pela rede que ela já tem de pessoas conectadas a ela. Uhum. Isso é o que tem de mais valioso. Sim. Mas hoje a gente percebe que está havendo realmente tipo, uma distribuição dessas pessoas, assim, óbvio, tipo, ainda não está aos pés de um PlayStation, um Xbox, mas a gente vê as pessoas lançando os seus jogos independentemente de um canal. Entendeu? Aonde, tipo, porque toda a rede de distribuição ela cobra alguma coisa do desenvolvedor. Entendeu? E assim, por exemplo, a Apple, quando você lança, tipo, ela te cobra uma porcentagem, o Android cobra outra porcentagem, a PSN uma porcentagem muito maior do seu jogo. Então, assim, eles acabam praticamente virando seus sócios para distribuir o seu jogo. Você vai ter uma visibilidade boa e um resultado de download bom? É relativo, mas na maioria das vezes vai. Entendeu? Então, assim, mas o que eu quero deixar bem frisado hoje é que já estão existindo outros modelos de distribuição, como por exemplo os bundles que a gente conversou aqui, quando eles juntam vários jogos para vender vários jogos juntos ali dentro de uma plataforma. Então é legal perceber que tipo, hoje quem já está mais no universo do game entende que não é só aqui que tem as grandes coisas, né? Tipo, existe muita coisa boa dentro do cenário daí do indie, né? Que elas são as principais ainda, né? Porque são grandes, né? A Steam, a PSN, a Live, a Nintendo. Mas é aquilo que você falou, você é um sócio vitalício, né? Vitalício. E quando você está vendendo, eles estão ganhando. O desenvolvedor, né? O desenvolvedor. E quanto mais você vende, mais destaque você tem, né? É igual música, igual filme. Você tem um estúdio, só que ele não é um estúdio. Você põe o jogo lá, ele vai ganhar, você vai ganhar, mas ele também vai ganhar, entendeu? Porque então, ele vai vender, vai distribuir. Mas para o usuário, assim, mudou um pouco essas plataformas. Porque o usuário antigamente, como é que ele fazia para comprar um game? Era mídia física. Mídia física. Ia na loja, né? Na verdade... E aí, de repente você ia numa loja que não tinha todas as opções. Na verdade, eu sou um cara que eu gosto de mídia física. Eu gosto. Sim. Eu ponho pouca coisa online, ele já não gosta. Não é que ele não gosta. A gente fica nessa discussão eterna ele agora. Sabe por quê? É legal porque você empresta. É verdade, ele sabe disso. Pô, pega aí... Dá para emprestar a online? Dá, mas aí tem que compartilhar a conta, é diferente. Eu prefiro a física. Porém, a mídia web, ela é mais barata. Então, e como é que funciona o Steam? Porque é justamente essa ponte entre o cara precisar ir lá na loja e comprar um disco. E como é que funciona o Steam? Como é que ele compra? Você faz um cadastro, e-mail, senha, e só isso. Online, você cria uma conta, e-mail, os dados, cartão de crédito, uma senha e você compra, não tem. E aí, é fácil. E aí você tem lá um leque enorme, gigante. A Steam é gigante. Tanto dos games mais famosos, né? Famosos, antigos, Triple A's, que são, eu tô aprendendo também, né? Que são os Triple A's, mas também tem os jogos indie, são
lado B. E os antigos. E você tem, de repente, ali uma maior variedade, porque um pai quer comprar para uma criança, tem um jogo infantil, tem jogo de aventura, tem jogo de estratégia, jogo de RPG. Agora, você citou alguns aí, o Steam, o Xbox... A Live do X, a PSN... Eles têm os mesmos games ou não? Para o pessoal entender. Não. Assim, tem. Hoje em dia, assim, sai um jogo para quase as 4 plataformas. Só que tem os exclusivos, entendeu? Tem do PlayStation, do Xbox, para PC, mas na grande maioria saem para todos. Inclusive os indies, porque... Não, indie acho que não. Indie não. Porque a gente estava conversando, porque alguns indies estão começando a ir para as grandes plataformas agora. Então ele vai entrar no Xbox, alguns deles. A Microsoft é que mais investe em indie. É o que mais tem indie hoje, né? É hoje. A Microsoft... Mas a Steam, por exemplo, eu acredito que tem mais opções, né? Assim, tem, mas assim, qual é a grande questão da Steam, né? Porque aí depois a gente vai entrar na famosa treta gigante de quem joga, tipo, PC versus console. Isso provocando isso não é nem o intuito. Na verdade, porque a Steam é pro PC, né? Exatamente. Você joga jogo no PC, né? Então legal. Então a Steam é para distribuição de games PC. no computador exclusivamente. Isso, exatamente. E se a gente for pensar, então a gente precisa ir pro mobile, que são outras distribuidoras, né? Exatamente. Apple e Android. Que a distribuidora é a loja da Apple, a loja do Google Play, que é o Google Play. E a do Windows. A do Windows tem game. A do Windows é... o Windows Phone? Windows... do Windows. não conheço essa daí. Essa é uma boa, né? Acho que os desenvolvedores não gostam muito do... Não, mas eles pararam, né? Então, mas tem acabou. Deles também. Mas acabou, né? Acabou, eles vão descontinuar, tipo, não deu muito certo. Tentaram, mas deu muito certo. Não rolou, não deu muito certo. Mas as mais famosas são essas e geralmente você encontra jogos para todas, geralmente os mesmos jogos. Por exemplo, o Dead Dragon Cancer que a gente tava falando aqui, tipo, acabou de sair pra Android e iOS. E da outra ponta, então eu sou desenvolvedor de game, eu quero colocar o meu jogo pra vender no Steam ou na Xbox. Então, Steam, o Android e o iOS, eles são mais fáceis de você poder entrar pra você poder colocar o seu game. Quando você trata de um console, a coisa muda um pouco de figura. Um pouco mais Por quê? Porque, tipo, como ela passa a virar a imagem, né? Tipo, as pessoas têm muito acesso, assim, se seu jogo trava, ou buga, ou fecha, tipo, a imagem do console, ela tá muito atrelada ao jogo que... culpa no Xbox. Então, assim, por exemplo, tipo, eu ainda não publiquei nenhum jogo para nenhum console, mas eu sei do processo que precisa. Por exemplo, a PSN, ela é ultra burocrática para você conseguir colocar um jogo lá dentro. Entendeu? Então, porque tem que ver, tipo, como é que funciona a memória, o que teu jogo tá consumindo. Todos. Porque assim, ele tem que ver o seu processamento que você está consumindo, a memória que você está consumindo, a GPU que você está consumindo, porque tipo, não pode superaquecer, não pode não sei o que. Cara, tem uma série de fatores que eles levam em consideração. É uma peneira mais rigorosa. E isso te estende assim, tipo, muito. Então tem gente que vai portar pra PSN, por exemplo, tipo, demora às vezes quase um ano corrigindo o jogo. Então, eu não sei, aí eu tô falando um pouco sem saber, mas o Distortion que a gente tava conversando no outro vídeo, por exemplo, ele vai lançar só na Steam e no Xbox. Entendeu? Mas então, curioso que lá atrás ia ser pra PSN. Mas aí você falou que pra lançar na Steam é um pouco mais fácil, mas como é que é esse processo? Qual que é o caminho? Esse processo você faz seu cadastro na Steam, tipo, o cadastro do seu estúdio. Como desenvolvedor, como estúdio. O ideal é, assim, tem o que a gente chama de one-man studio, né? Que na verdade é aquele cara que produz, às vezes nem tem o nome de um estúdio, ele produz jogos e fica virando até o seu próprio portfólio. Mas é simplesmente cadastrar, colocar o seu jogo lá no estúdio, tipo, e esperar com que aquilo venda. Mas a gente cai num outro problema. Se você não for pra capa, ninguém, assim, celulares, a Steam, a própria PSN, assistam um filme chamado Indie Game The Movie, é muito bom. Ele fala sobre isso, sobre o desespero que eles estavam de não ter ido pra capa. Eles estavam, o Super Meat Boy, eles estavam tipo lá no fundo e ninguém ia ver. Eles falaram, gente, se a gente não for pra capa, ninguém vai ver, tipo, e a gente não vai conseguir. E é o que acontece. Assim, se você não tem os contatos certos, as coisas certas pra aparecer, então um bom dinheiro de marketing, o seu jogo não vai fazer sucesso, cara.
porque ele vai ficar lá escondido lá num jogo de lançamento e ninguém vai ver. Você Então, precisa legal. aparecer pelo menos um ou 2 dias, pelo menos, para te verem. Pelo menos. Então legal, a gente fechou o papo aqui falando das plataformas de distribuição, a gente falou várias vezes sobre o desenvolvimento de games nos outros vídeos e agora a gente chegou num outro ponto, que você precisa de marketing, mesmo tendo o melhor jogo do mundo, se ele não aparecer, você não vende. Isso é cenas dos próximos capítulos. Isso com certeza. Gostou do vídeo? Deixe seu curtir, deixe seu comentário, suas dúvidas, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos. Valeu!